Olá, aqui é o Sensor Studio, mordendo a parede do cotidiano. Houve alguém que xingou o presidente russo Putin, e essa pessoa foi o presidente Trump. Os presidentes Putin e Trump sempre exibiram uma relação próxima, quase como de irmãos. O presidente Trump explodiu publicamente de raiva contra o presidente Putin. Hoje, vamos nos concentrar nesse assunto e conferir. No dia 8 de julho, o presidente Trump criticou duramente o presidente Putin da Rússia, dizendo para ele não falar besteira. O motivo disso, como todos vocês já sabem. As negociações para o fim da guerra na Ucrânia, promovidas pelo presidente Trump, não avançam porque o presidente Putin quer prolongar a guerra. Parece que o presidente Trump ficou muito irritado e aumentou o tom das críticas ao presidente Putin. O presidente Trump criticou o presidente Putin com palavrões durante uma reunião intensa que presidiu na Casa Branca. Como todos sabem, o presidente Putin parece estar tentando expandir a guerra com a ajuda de vários países. Aproximadamente 30 mil soldados norte-coreanos serão enviados para a Rússia em breve, levando o presidente Trump a tomar uma atitude. Trump declarou em 15 de julho que imporá tarifas inteligentes se a Rússia não encerrar a guerra na Ucrânia em 50 dias. O presidente Trump afirmou que, se a guerra não terminar em 50 dias, imporá uma tarifa de 100% sobre a Rússia e tarifas secundárias aos países que comprarem petróleo russo. Vale conferir essas tarifas secundárias. Se a Índia continuar importando petróleo russo, as empresas americanas que importarem produtos indianos terão que pagar uma tarifa de 100% sobre esses produtos. Atualmente, 1/3 da receita do Tesouro Russo e mais de 60% das exportações vêm do petróleo e do gás. Se aplicadas corretamente, as tarifas secundárias podem impactar a economia russa. Após as sanções internacionais ao petróleo russo, a China passou a importar cerca de 47% do petróleo exportado pela Rússia, e a Índia, aproximadamente 38%. A Turquia ficou com cerca de 6%, fazendo com que as sanções econômicas perdessem o sentido. O objetivo atual é impedir isso. Ademais, o presidente Trump afirmou que enviará 17 sistemas de defesa aérea Patriot, os mais necessários para a Ucrânia. Um funcionário da Casa Branca explicou que os Estados Unidos da América venderão mísseis de curto alcance, obuses autopropulsados e mísseis ar-a-ar, de médio alcance, para países da OTAN, que transferirão essas armas para a Ucrânia. Isso não significa que essas armas chegarão apenas em alguns meses. Ele também afirmou que parte dos sistemas Patriot chegará em breve, indicando um apoio rápido. O presidente Teoreompel não fornece as armas americanas diretamente para a Ucrânia, mas as envia por meio de países europeus. Essa escolha de entrega indireta, usando intermediários europeus, teve um cálculo político claro por trás. De acordo com a Cable News Network, é comum os Estados Unidos da América não fornecerem armas diretamente, mas sim os países europeus comprarem armas americanas e depois as transferirem para a Ucrânia. Foi noticiado que essa estratégia foi uma jogada para não parecer que o presidente Teoreompel estava conflitando com a postura anterior dos Estados Unidos da América de não se envolver profundamente na guerra. A análise é que o presidente Trump usou a estratégia de colocar a Europa na linha de frente para conciliar a redução do envolvimento na guerra da Ucrânia, que defendia desde o período pós-eleitoral, com o atual apoio efetivo com armas. Esta mensagem sinaliza à base conservadora que ele ainda não está usando a chave dos Estados Unidos da América. No entanto, ao dizer que a Europa está comprando e enviando armas, ele também sinaliza para a comunidade internacional que não abandonará a Ucrânia e que o apoio continuará. Apesar da estratégia complexa, o presidente Trump não esconde sua decepção com o presidente Putin. Trump afirma que o diálogo com a Rússia é sempre amigável. Putin, em palavras, é gentil e amável, mas após desligar o telefone, mísseis atingem Kiev ou outras cidades. Após 3 ou 4 ocorrências, você nota que conversar é inútil. Foi o que ele afirmou. Essa declaração sugere que a paciência diplomática de Trump se esgotou. O presidente Trump, após várias conversas diplomáticas com o presidente Putin, sem resultados concretos sobre o cessar-fogo e com o aumento da intensidade dos ataques, decidiu que é hora de agir. No final, Trump jogou 3 cartas ao mesmo tempo: diálogo, sanções e fornecimento de armas, lançando um ultimato mortal para Putin. No momento, a pressão sobre a Rússia vai além das ações unilaterais do governo Trump. O Senado dos Estados Unidos também prepara um projeto de sanções de força inédita. Esse projeto de lei tem apoio bipartidário, com cooperação dos partidos republicano e democrata. No centro disso está o senador republicano Lindsey Graham, um dos principais aliados do presidente Trump. O senador Graham liderou esse projeto de lei e reuniu 85 senadores como coautores. Com 100 cadeiras no Senado dos Estados Unidos da América, o apoio bipartidário de mais de 85% dos senadores é esmagador.
Isso também simboliza que o nível de alerta político dos Estados Unidos da América em relação à Rússia aumentou de forma inédita. Este projeto de lei inclui cláusulas que impõem sanções econômicas ou tarifas aos países que apoiaram direta ou indiretamente a invasão da Ucrânia pela Rússia e permite impor tarifas de até 500% sobre os lucros dos países que importam petróleo russo. Países como Índia, China, Turquia e Brasil, que ainda comercializam petróleo com a Rússia, podem ter que pagar tarifas 5 vezes maiores ao exportar para os Estados Unidos. Isso ultrapassa sanções simples e sinaliza, de fato, uma forte guerra econômica contra toda a cadeia de suprimentos global. Ademais, esse projeto de lei alinha-se às medidas tarifárias unilaterais do governo Trump. O presidente Trump já havia ameaçado impor uma tarifa de 100% se a Rússia não aceitasse o cessar-fogo em 50 dias. Ao mesmo tempo, no Senado, há movimentos simultâneos para legislar uma tarifa de até 500%. Tanto o executivo quanto o legislativo dos Estados Unidos da América, assim como ambos os partidos, estão pressionando a Rússia simultaneamente. Se aprovado, o projeto de lei fará com que os Estados Unidos da América pressionem não só a Rússia com sanções, mas também países que lucram com transações russas. É evidente que há muitas críticas a essa medida. Apesar do governo Trump e do Senado dos Estados Unidos da América estarem promovendo um projeto de lei de sanções rígidas contra a Rússia, há críticas de que isso está ocorrendo tardiamente. De fato, há incertezas quanto à eficácia dessas ações do ponto de vista do progresso da guerra e da estratégia internacional. No momento, a situação da guerra na Ucrânia não é muito boa. Em março passado, o governo dos Estados Unidos da América suspendeu temporariamente o compartilhamento de informações com a Ucrânia devido a um incidente. Naquela época, devido à ausência do governo, as forças ucranianas foram estrategicamente pressionadas na frente de Kursk, na Rússia, e depois disso, a Rússia tomou o controle total daquela região. Há críticas de que o apoio militar dos Estados Unidos da América também é inconsistente. O padrão inconstante de apoio com fornecimento de armas está prejudicando seriamente a manutenção da força militar da Ucrânia. Mesmo com um alerta repentino de sanções severas, caso a Rússia não aceite um cessar-fogo em 50 dias, análises indicam que isso dificilmente ajudará de forma concreta a Ucrânia, que já está em desvantagem no campo de batalha. Sobre isso, há reações cínicas dentro e fora dos Estados Unidos da América, comparando tentar parar a guerra agora com tarifas a dar um analgésico para alguém baleado. Acima de tudo, a Rússia é uma potência energética autossuficiente. Após mais de 3 anos de guerra, a Rússia já possui meios e redes para contornar as sanções econômicas. Inicialmente, a Rússia sofreu um impacto temporário com as sanções, mas agora já se adaptou a elas. A Rússia opera uma rede não oficial de navios-tanque conhecida como Frota das Sombras. Esse sistema mascara a origem do petróleo russo ou o transporta por portos intermediários para driblar as sanções ocidentais, mantendo o fornecimento russo no mercado global. A agência de notícias Associated Press ressaltou que o petróleo é uma mercadoria fácil de esconder a origem e distribuir. Então, mesmo com tarifas altas, é muito difícil bloquear efetivamente esses caminhos. Além disso, a Rússia está neutralizando as sanções através de alianças com a China, Índia, alguns países da África e do Oriente Médio, e já estabeleceu sistemas alternativos de logística e finanças para se preparar. Portanto, o efeito real das sanções ainda é incerto. As declarações firmes do presidente Donald Trump, o anúncio de apoio militar e o aviso de sanções em 50 dias geraram reações opostas entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente ucraniano Zelensky agradeceu, no X, após a ligação telefônica com o presidente Donald Trump. Ele disse que teve uma ótima conversa com o presidente Donald Trump, agradecendo-o por apoiar a Ucrânia, tentar interromper a perda de vidas e continuar cooperando para estabelecer uma paz duradoura e justa. Isso transcende a cortesia diplomática, refletindo o clima na Ucrânia, onde, devido ao cansaço acumulado pela guerra prolongada, há uma recepção urgente e calorosa ao apoio militar dos Estados Unidos da América e há uma posição política clara. Isso pode ser visto como uma resposta positiva em um momento em que Kiev e as instalações de infraestrutura continuam sofrendo danos devido aos recentes ataques de mísseis das forças russas, tornando a obtenção de sistemas avançados de defesa, como os mísseis Patriot, mais urgente do que nunca. Por outro lado, a Rússia mostrou uma postura totalmente contrária às falas de Trump.
A Rússia afirmou que as recentes declarações do presidente americano Trump não impactarão as operações ou estratégias militares russas. Além disso, a Rússia declarou que a paz com a Ucrânia deve ser alcançada por meio de negociações entre as partes envolvidas, e não por pressão unilateral de países externos. O presidente Trump declarou que dará um prazo de 50 dias e manterá sanções severas contra a Rússia. Parece haver muitas opiniões divergentes sobre a eficácia dessa medida. O que vocês acham? Vai funcionar mesmo? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.